sobre o pecado. O seu nome é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, Cordeiro de Deus, Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Obrigado, Jesus, porque hoje livre sou, porque hoje livre sou. Glória a Deus. Vamos engrandecer o nome do Senhor nessa manhã, que você possa louvar ao Senhor, apresentar o teu culto racional a Ele e reconhecer que Ele é grande em
independente de qualquer situação, nós devemos adorar, louvar a Ele e engrandecer. Amém? Senhor, e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare isso. Nós agradecemos, Senhor, por toda a obra que o Senhor manifesta em nossas vidas, pela tua graça que cantamos, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Glória a Deus. Senhor, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que está no controle de tudo, a quem nós devemos clamar, Senhor,
a quem nós devemos confiar a cada manhã, a quem nós devemos, Senhor, depositar a nossa fé, a quem nós devemos nos render, Senhor. Senhor, nos ajuda nesse momento em que vivemos. Senhor, nos ajuda a enxergar pela ótica da fé, Senhor. Enxergar, Senhor, pela Tua visão. Porque se enxergarmos somente com a visão humana, o que nós vemos é somente caos. Mas em Ti, pela Tua ótica, nós podemos crer num novo amanhã. Por isso nós clamamos nessa manhã, Senhor, a Ti. E confiamos que tudo o que precisamos está no Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Muito bem, abra sua Bíblia
em Mateus, capítulo 5. Estamos falando sobre as bem-aventuranças e eu espero que esteja sendo bênção para você este tema, esta nossa abordagem em cima deste texto, das bem-aventuranças, que é o início do Sermão do Monte. Texto muito importante, o qual eu particularmente tenho aprendido muito nos meus estudos. É muito impressionante quando eu estou lá estudando e me preparando, eu fico pensando, poxa, em vez de ser uma pregação, isso aqui devia ser um encontro, para a gente conversar, porque tem tanta coisa, e logicamente quando a gente vem para trazer a palavra, a gente vem com o tema sintetizado, mas há muitas coisas, há muito a se dizer, ainda mais que a gente vem trabalhando cada uma das bem-aventuranças, e como a gente já disse desde o início, as bem-aventuranças elas se tratam de uma coisa só. E aí quando a gente começa a estudar as bem-aventuranças isoladas, mas ao mesmo tempo fazendo a correlação delas todas juntas, esse tema vai cada vez mais ganhando corpo, e é impressionante como a palavra do Senhor ela é completa em tudo. Ela diz tudo o que nós precisamos saber. Basta nós realmente nos engajarmos em conhecermos aquilo que o Senhor fala. Mateus capítulo 5, hoje nós vamos abordar o versículo 9. A bem-aventurança dos pacificadores. Amém? Diz assim o versículo: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pai, fala conosco nessa manhã, Senhor. Move a cada coração. Realmente, Pai, que o Senhor mova as coisas dentro do nosso coração, as prioridades, as concepções, as opiniões, e que nós, em nome de Jesus, possamos sair daqui, Pai, realmente transformados, e também, Pai, com a Tua palavra semeada em nossos corações, de forma que ela frutifique ao longo da semana, diante das situações que vivemos, em que possamos colocar em prática este texto, Pai. Te louvamos pela Tua palavra, Pai, te louvamos por podermos ouvir a Tua voz, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como já dissemos há 2 domingos, estamos agora tratando de bem-aventuranças, de uma felicidade que se dá quando nós exercemos aquilo que é um princípio do reino de Deus com o nosso próximo. Se nas 4 primeiras bem-aventuranças falamos a respeito da felicidade que é se ver sozinho diante de Deus, agora nós estamos vendo a felicidade que é, após estarmos de face a face com Deus, diante da nossa pequenez, da nossa mendicância, da nossa pobreza, agora percebemos a felicidade em exercer, em pôr em prática essa percepção com o próximo. E agora nós chegamos na questão dos pacificadores. A primeira pergunta que a gente faz em cima desse texto, é a necessidade dos pacificadores. Quando o texto nos diz que bem-aventurados são os pacificadores, ela expõe que existe uma necessidade. Existe uma necessidade de pessoas que promovam a paz. No original, essa palavra, os pacificadores, significa aqueles que semeiam a paz, aqueles que fazem a paz. E isso é interessante se pensar porque é o seguinte, quando nós ouvimos a palavra pacificador, nós corremos o risco de achar que estamos falando de alguém que é pacifista ou de alguém que é passivo, o que não é uma verdade, não é? O pacificador não é aquele que evita o conflito, muito pelo contrário. O pacificador é aquele que compreende o conflito na sua gênese. E é justamente sobre isso que eu quero primeiramente abordar com você. Veja, quando nós percebemos que existe uma necessidade no mundo de pacificadores, nós estamos ao mesmo tempo dizendo que no mundo existem conflitos, ok? Quando nós pensamos em conflitos que exigem paz, logicamente que a gente sempre pensa no maior. A gente pensa em conflitos de nações, conflito de estados, conflitos, e a gente vai pegar um monte de guerra. Mas eu quero tratar desse assunto com você no ambiente menor, no ambiente da sua casa. Porque se você parar para pensar, muitas vezes o seu inimigo é a sua esposa. O seu inimigo é o seu marido, o seu namorado, o seu noivo. Aí você diz, como assim o meu inimigo? Porque justamente o lugar imediato onde vivemos conflitos é na família. E quando nós falamos de conflitos, seja ele em nações ou seja ele em pessoas, todo conflito acontece porque existe diferença ou divergência de
objetivos, ou de desejos, ou de interesses. Então pensa o seguinte, marido e mulher, vamos comprar um carro. Né? Uma coisa básica, uma coisa normal. Vamos comprar um carro, vamos trocar de carro? Vamos trocar de carro. Aí a esposa fala assim, eu quero o carro X. E o marido diz, eu quero o carro Y. E ali começa o conflito. Por quê? Porque ambos têm objetivos, têm interesses divergentes. E por isso esse conflito começa. E isso a gente pode levar para qualquer outro exemplo. Vamos trocar de sofá, coisas básicas. E quantas vezes você não se viu num embate dentro da sua casa por causa de uma questão simples, por causa de uma questão que, olhando de fora, você diria, nossa, mas que bobeira. Né? Como a Bia mesmo deixou exemplo, né? Quando mais nova, ela orava por coisas que hoje ela olha e falava, nossa, que bobagem, eu orava por isso. Porque, como a gente sempre diz, criança tem problema de criança, adolescente tem problema de adolescente, adulto tem problema de adulto e idoso tem problema de idoso. O que significa isso? Que cada um vai colocar diante de Deus aquilo que está na sua dinâmica diária. Então eu lembro de quando eu tinha 6 anos de idade, que para mim foi muito difícil, isso há 30 anos atrás, foi muito difícil ir para a escola, ficar sozinho na escola. E eu lembro claramente, né, que um dia eu entrei lá naquela escola pela primeira vez e minha mãe me deixou lá e falou, venho te buscar depois. E eu me vi sozinho. E eu lembrava que um dia antes, né, o pastor tinha pregado sobre Josué, né, com o povo que cercou a cidade 7 vezes, né, e aí no final deu um glória a Deus e os muros caíram. E aí eu me lembro claramente, eu no pátio da escola, e eu com aquele conflito de ter que entrar numa sala que eu não conhecia ninguém, sem minha mãe para, né, intermediar ali as minhas relações, sem meu pai, e aí eu falei assim, muito medo. Eu falei assim, eu vou orar 7 vezes o Pai Nosso, e no final vou dar um glória a Deus, porque eu não sabia como rodear a escola, não ia poder, não iam me deixar sair do portão. Mas aí eu fiz isso e, amém, o medo passou. Perceba que cada um põe diante de Deus as circunstâncias que são da sua dinâmica de vida. Assim como a Bia disse. Mas qual é a questão? Quando nós nos vemos nesses conflitos, qual é o grande problema? É justamente o que a Bia disse já hoje aqui, o fato de nós não colocarmos as coisas diante de Deus. Por quê? Veja. Quando nós temos interesses divergentes, como é que se dá o conflito? Eu quero uma coisa, a minha esposa quer outra coisa. Por quê? Porque nós temos interesses diferentes, ok? Então, eu quero o carro X porque ele é mais econômico, porque o motor dele é melhor, a marca dele é mais duradoura, e de repente, não estou falando que é o caso, tá bom? De repente, a minha esposa quer o carro Y porque é mais bonito, as pessoas vão ver que o carro é mais legal e tem uma aparência melhor, mas o carro não tem a mesma... Percebem que são coisas distintas? Mas qual é o problema desses interesses distintos? Que eles escondem os nossos ídolos. Porque se por um lado, alguns podem ter o interesse de parecer mais para outras pessoas, outros podem ter os interesses pautados na avareza. E perceba que os nossos interesses, muitas vezes, eles estão calcados nos nossos ídolos. E como que um ídolo surge? Como que nós percebemos um ídolo? Então veja, eu tenho um interesse... Porque eu quero me mostrar rico, que eu quero me mostrar bonito, né? Quero mostrar poder, posses. E quando eu começo a calcar os meus desejos pautado nisso, isso se torna um ídolo no meu coração. E onde é que o conflito começa? Porque, veja, primeiramente, a gente tem um interesse. Quando esse interesse diverge, a pessoa quer outra coisa, aí o nosso interesse passa para a exigência. Eu exijo que seja assim. Eu não quero desse jeito, eu quero assim. E essa exigência começa a ser um culto a esse ídolo. E esse ídolo, agora, esse Deus na nossa vida, começa a exigir de nós um compromisso. É o seguinte, eu quero assim e assim terá que ser. Porque justamente esse meu posicionamento de exigência, por querer as coisas assim, é nada mais que um comprometimento com o meu Deus, com o meu ídolo. E após o momento em que eu começo a ter isso exacerbado, começa o julgamento sobre a outra pessoa. Você está errado de querer assim. E aí então começa o embate, aí começa o conflito. Isso no ambiente familiar. Se você leva isso para uma realidade de nações, é a mesma coisa. Nós queremos assim? Não, nós queremos assado. E aí começa aquele conflito, começa a guerra, pautado em deuses, pautado em ídolos. Vamos levar para um outro ambiente. Nós éramos inimigos de Deus. Deus tem um interesse, um objetivo. Deus tem a sua vontade. E nós, por causa da desobediência, desenvolvemos outras vontades, outros desejos. Então nós não tínhamos relação com Deus.
Não havia paz entre nós e Deus. Porque, veja, a paz nada mais é do que uma relação propícia para se ir adiante juntos. Agora, no momento que nós não conseguimos mais ir adiante, ir em busca de um objetivo único, juntos, começa-se o conflito, porque não há paz. Então, quando Jesus Cristo vem, habita entre nós, o que ele faz? Ele revela a nós o nosso pecado. Por isso, o pacificador não é aquele que evita o conflito. Ah, ela quer aquilo lá, mas eu não vou falar nada, eu vou lá... Não. O pacificador é aquele que, diante de uma divergência, com quem ele necessita ter paz, ele vai estabelecer o conflito, mas não na agressividade. Porque se o pacificador não é o passivo, que evita o conflito, o pacificador também não é o agressivo, que agride a pessoa em busca da paz. Ah, você não vai ter paz? Você não vai concordar comigo? Então, pá, guerra. Aí o bicho pega, aí é o castigo. Aí é o julgamento, a sentença acontecendo. Por que os países entram em guerras? Porque justamente querem sobrepor o seu interesse ao outro. As suas conquistas em cima do outro. E começa a guerra. Quando nós vamos para o ambiente, para a questão espiritual, nós não tínhamos relação com Deus, por quê? Por divergências de interesses. Então nós não nos alinhamos. Olha, eu quero ser eu agradado. Eu quero ser eu afagado. Eu quero os meus desejos sendo atendidos. Então nós começamos a olhar ao Senhor Deus, os homens passam a olhar ao Senhor Deus como alguém que vai suprir a sua necessidade, os seus desejos, se torna um funcionário. Mas quando nós olhamos para essa relação, o Senhor Deus queria de nós, o Senhor Deus podia fazer assim e pronto, sobrepor sobre nós a sua vontade e vai ser o que eu quero. Não poderia? Porém, Ele estabeleceu a paz entre nós e Ele. De que maneira? Com o príncipe da paz. Jesus Cristo é aquele que veio, Ele não veio para deixar, vamos fazer tudo ficar tudo bem. Não, a gente diverge disso aqui, mas vamos andar junto apesar das nossas diferenças. Jesus não é isso. Jesus não anda junto apesar das diferenças. Ele reconhece a pequenez, as dificuldades, os ídolos do coração, anda junto e tolera o pecado, tolera a fraqueza, porém sempre exortando, instruindo para a correção. O pacificador é aquele que instrui, que exorta. A família que é pautada na palavra de Deus não é uma família que não tem brigas. Não, muito pelo contrário. A família pautada nas Escrituras, que caminha com Jesus Cristo, é a família que tem briga, tem conflito, mas tem um conflito com o objetivo de haver paz. Não é à toa que o nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, diz o que em Mateus capítulo 10. Vira algumas folhinhas aí. Mateus capítulo 10, olha o versículo 34 e 35. Diz assim, nós vamos ler até o 36. 34. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha fique contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Se você ler esse texto e ler o da bem-aventurança, você fala, ué, Jesus está se contradizendo? Pois não. Quando Jesus diz que ele veio para trazer espada, ele está dizendo que ele veio para justamente nos fazer perceber o que é que nos dá a divergência, o que é que nos afasta. Porque se há uma coisa que uma família necessita, é ter um objetivo único. Se há uma coisa que um casal necessita, é de ter um único objetivo. Porque se o casal, e aí você pode expandir isso para qualquer relação a dois, casal, noivo, sócio de empresa, e aí você pega qualquer outro exemplo. Se você tem uma pessoa, caminha com uma pessoa em que ambos precisam ter o mesmo objetivo, família, empresa, mas não tem o mesmo objetivo, o que acontece? A coisa não sai do lugar, patina. Porque é necessário que nós estejamos juntos, focados em uma coisa só. Por isso que casal, lembra lá de Ananias e Safira? Que combinaram entre eles de ir lá e mentir diante da igreja. E o que aconteceu com eles? Morreram na frente de todo mundo. Olha, você pode acusar o pecado deles. Realmente foram mentirosos, mas morreram junto. Padeceram junto. Não é? Que triste. Mas pelo menos unidos eles estavam. Foram para o brejo juntos.
Mas às vezes, infelizmente, nós que caminhamos em Jesus Cristo, nem sofrer junto a gente sabe. E é necessário que nós percebamos isso, porque sofrer a gente já está sofrendo. E até quando nós vamos viver em divergência? Se não com a nossa esposa, com o nosso noivo, com o nosso marido, com o nosso sócio, com Deus. Se nós não nos alinharmos, não tivermos paz com Deus, como caminharemos em prol daquilo que Ele tem para nós? Porque essa vida é uma caminhada do ponto A ao ponto B. Ou seja, do ponto A, pecado, afastamento de Deus, ao ponto B, que é termos paz e estarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Mas como poderemos nos parecer com Cristo, caminharmos em direção a Deus, se não temos paz com Deus? Se os nossos interesses não são como os de Deus? E para os interesses eles se alinharem, é necessário que seja percebido a raiz do problema, o pecado. Porque quando a espada vem sobre duas pessoas que estão em conflitos, e o Senhor Jesus revela, olha, vou pegar de novo o exemplo de marido e mulher, tá bom? Marido, o seu problema é esse, o seu pecado é esse. Você acha que você é o maioral, que as suas vontades têm que ser atendidas e que você é o pai, que a sua opinião, papá. Mulher, o seu problema é esse, que você também acha que a sua vontade... Revelou o pecado, o egoísmo, o egocentrismo. O que tem que acontecer agora? O perdão. Porque após os nossos pecados, e aí eu estou falando com cristãos, os nossos pecados serem revelados, aí é hora de nós nos arrependermos. Por isso que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, perceba, a pacificação que vem em Jesus Cristo, ela não elimina a justiça, não elimina o castigo. Deus, quando estabeleceu a paz entre nós e Ele, e entre nós, os homens, Ele estabeleceu em Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu o castigo que nos traz a paz. Não é isso que a Bíblia nos diz? Estava sobre Ele o castigo que nos traz a paz. Que nos traz a paz entre quem? Entre nós e Deus, entre nós e nós. Mas qual é o problema? Que nós vivemos em guerra. Nós vivemos em guerra porque temos desejos, interesses egoístas, obtusos, e que nós não revelamos, nós não paramos para pensar. Nós não somos francos nem com a gente mesmo. A gente não consegue ter paz nem com a gente. A real é essa. Porque quantas vezes você não parou lá e falou assim, eu queria tanto isso, mas ao mesmo tempo você fala, mas eu devia querer isso. E você fica naquele conflito. E aí eu fico gastando mais tempo trabalhando nessa loucura e fico sofrendo desse lado, ou eu abandono isso aqui e vou viver. E você não consegue ter paz consigo mesmo. E aí muitos caem na depressão, porque simplesmente não conseguem ter paz consigo mesmo. Esses dias lá no condomínio, a gente tem um grupo lá, né, no WhatsApp. A gente não, porque eu não estou nessa. Sabedoria é para isso, cada um usa como quiser. Aí eu falei, não, eu não quero participar desse grupo aí não, porque se eu precisar saber de alguma coisa, tem o aplicativo lá que eles avisam. Mas aí tem um grupo lá e a Bárbara tá no grupo. E ela, às vezes, me conta o que acontece. Mas olha o que aconteceu esses dias. A gente lá tem a entrada, você precisa pôr digital, ok? Põe a digitalzinha, entra, só que aí é uma pré-porta, tem uma outra porta, então tem uma câmara, assim, eu não sei como dizer, né? Um lugar que, assim, você entrou ali, se você não tiver digital para entrar, você vai ficar preso ali, né? E aí você tem outra porta. Só que o que acontece? Quando você vai sair, é só um botão que você aperta, não precisa, né, se identificar para sair. Basta apertar um botão, o botão saiu, entrou, essa coisa. Aí, às vezes você está ali, você vai sair, você aperta o botão e tem uma pessoa que vai entrar. Se você não conhece o outro morador, né, se você não conhece aquela pessoa, você fica pensando, e aí, eu vou apertar aqui, ele não vai se identificar, ele vai entrar. O que vai acontecer? Ele pode ser um ladrão, né? E aí ele vai entrar, aquela coisa de segurança. E aí, como que isso se resolveria em vida normal? Você conhece todos os vizinhos, seria uma maneira, né? E aí, a outra pessoa que você vê, você vai conhecer. Se você conhece, pode deixar entrar, porque você sabe que mora. E normal. Só que aí, uma das pessoas, e isso realmente acontece, às vezes você vai entrar, e você vai sair, você aperta o botão, sai. A pessoa que entrar, você fecha antes, porque você não conhece e está tranquilo. Fechou, a pessoa que se identifique, com o porteiro ou pondo o dedinho. Então, muitas vezes eu cheguei no portão e a pessoa estava saindo e ela fechou. E tá ok, eu sei que ela não me conhece,
A gente talvez nunca se viu, ela mora na outra torre, não sei. Eu me identifico e para mim tá tranquilo, é padrão. Só que aí uma pessoa fez isso, saiu e fechou a porta. Quando fechou a porta, a outra pessoa resmungou. Falou, fecha na cara, tal. Aí essa pessoa que ouviu, não quis levar o desaforo para casa. Mandou no grupo, é uma palhaçada esse negócio, da pessoa fica... Já é a terceira vez que eu fecho esse portão e a pessoa fica falando, sabe? Aí, quando aconteceu isso, aí depois a Bárbara me contando, eu pensei, poxa, bastava alguém falar para ela, não, mas se você conhece a pessoa, pode deixar entrar. Se você não conhece, deixa ela entrar, porque se for um ladrão vai ficar preso, né? Porque é uma antessala ali, se a pessoa não se identificar, não vai entrar, e aí problema dela. Mas aí, qual é o problema? Que as outras pessoas, o que elas fazem diante do conflito? Você acha que as pessoas mandaram assim, oxa, não fica assim, né? Se você está fazendo certo, vai em paz, né? O que você acha que as outras pessoas mandaram? É isso mesmo, essa cambada, esse povo não tem jeito, tem que multar todo mundo desse prédio, tem que... Aí ela falou, tem que resolver isso. E eu fiquei realmente abismado, que eu falei, como que resolve isso, gente? Isso é fácil de resolver. Se ela está certa, que ela estava certa, vai em paz, né? Vai, não peques mais. Mas o que acontece é que as pessoas não sabem apagar um fogo com água, apagam com gasolina. E aí começou aquele negócio e o grupo, e a Bárbara, nossa, esse grupo está pegando fogo, e aquela coisa, né? E aí eu falei assim, gente, falta pacificador. E para piorar a história, essa mulher é a crente. Entende? Aí eu falei assim, mas gente, era tão simples de resolver. Né? Você está certo? Vai, não peques mais. Você está errado? Pede perdão. Que haja paz e segue a vida. Mas qual é o nosso problema? Agora digam para mim, quando essa pessoa faz o que é certo, o interesse dela é fazer o que é certo ou é mostrar que é certo? Perceba que algo que era correto se tornou ruim por causa do desejo do seu coração, e aí nós voltamos para a bem-aventurança anterior, que fala dos puros de coração. Por que fazemos as coisas? Por que cumprimos as regras do prédio? É para nos mostrarmos ou é porque nós sabemos que estamos fazendo o correto? Então, quando nós vamos para essa agora bem-aventurança dos pacificadores, como poderemos promover paz se não temos um coração puro? Como poderemos promover paz se não temos paz com Deus? Por isso que Paulo vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 5. Abra aí, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5,18 diz assim, tudo isso provém de Deus. Todos acharam? 2 Coríntios 5,18. Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Veja, é nosso papel ser o pacificador. É nosso papel, diante do conflito, tá vendo lá, a gente tem aquela frase, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? O que mostra isso? Que nós estamos colocando, em primeiro lugar, a privacidade. Não é? E nem sempre a privacidade ela é um princípio de primeiro lugar. Ela é uma prioridade. Porque a segurança é uma prioridade. Né? Então nós tivemos recentemente aquele caso daquele DJ que bateu, vocês viram, todo mundo viu isso na mídia, né? Que bateu, uma cena horripilante. O que mais me admirou naquela história toda é ver pessoas na cena. Ninguém que pudesse não bater nele, porque talvez o seu primeiro desejo fosse esse, né? Bater no cara, não que ele não merecesse, né? Mas eu vou arrebentar esse cara. Não, mas não ter alguém que fosse capaz de sentar os dois e falar, gente, o que está acontecendo? Por que você está bravo assim, meu filho? É porque a criança está chorando? É isso aí mesmo, é difícil, eu sei como é. Por que você está fazendo isso, cara? Não ter pessoas para promover a paz.
Nós, diante de um conflito de casal, qual que é o nosso papel como cristão? Olhar, estamos de fora, olha, percebe onde está o pecado. Onde é a origem desta guerra? Qual é o problema de verdade? O problema não é o se bater é a consequência. O problema é o que está embaixo. O problema é o desejo do coração. Conversa com o outro. O que está acontecendo? Ok. Então o problema está aqui. Ó. O problema seu é esse, que você quer fazer a sua vontade, e o seu problema é esse, que você quer aparecer para os outros. Não sei, estou dando um exemplo. Né? Então é o seguinte, gente. É nisso aqui que a gente tem que trabalhar. Vamos ter paz com Deus. Porque o que Deus, aí vamos voltar na abertura do culto, o que Deus pensa sobre isso? O que você perguntou para Deus a respeito disso? É para fazer isso mesmo? É para abrir mais uma filial? É para fazer isso? É para ter mais 3 filhos? 2 filhos? É para não ter filhos? O que Deus diz isso? É para comprar um carro? É para comprar uma casa? É para vender a casa? É para... Sabe? Mas qual é o problema? O desejo do coração. Pega filhos e filhas que se contrapõem ao pai. Vou namorar com esse aqui porque aí meu pai vai ver só. Para atingir o pai. E aí o pai e o filho em conflito. Porque o pai tem um desejo e o filho tem outro. Mas qual é o real? Qual é a origem desse conflito? Interesses egoístas. E ninguém está perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Antes de estarmos em conflito entre nós, estamos em conflito com Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção para essa palavra filhos. No grego, huios, está no masculino, ok? Não está no neutro. Neutro agora também está em outra discussão na nossa sociedade. Né? Mas não está no neutro, está no masculino. Por quê? Porque se entendia, nessa cultura, nesse tempo, que o primeiro filho, homem, ele herdava do pai o seu caráter. Ok? E com isso, o que eu quero dizer? Que todo aquele que é pacificador é visto como aquele que assume o caráter do seu pai. E aí, independente de você for homem ou mulher, como filhos de Deus, a questão é a seguinte. Quando o texto nos diz que os pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que, inclusive, se for necessário, eles vão sofrer injustiça em prol dessa paz, porque justamente se a gente volta no versículo 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, não é? Quando a gente vem aqui, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quando a gente volta ali, no versículo 5, bem-aventurados os humildes, pois eles herdarão a terra. Nós percebemos que estamos falando de uma pessoa que a sua felicidade está na sua comunhão com Deus, de tal forma que mesmo que ela sofra injustiça nesse mundo, ela sabe que ela está em paz com Deus. E porque está em paz com Deus, é capaz de promover a paz, inclusive se ela, depois de promover a paz entre aqueles dois, sofrer injustiça daqueles dois. Sofrer ingratidão, não sei, alguma coisa assim. E para ela tudo bem, porque ela sabe que ela promoveu a paz entre aquele e Deus. Perceba que quando Jesus está na cruz, ele está sofrendo injustiça. Em prol do quê, meus irmãos? Em prol da paz entre nós e Deus. Nós estamos batendo em Jesus, nós estamos matando Jesus, e ele está dizendo, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que faz. E justamente o castigo que vai trazer a paz entre eles e o Senhor está sobre mim. Ele sofre o castigo, ele sofre a consequência para que haja paz. Então, quando nós vemos aqui, bem-aventurados os pacificadores, os que plantam, os que promovem, os que fazem, os que arquitetam a paz, pois serão chamados filhos. Aqueles que têm o caráter de Deus. Aqueles que quando as pessoas olham falam, esse é filho de Deus, e mais. Aqueles que quando chegar o grande dia, Deus vai falar, eis aí os meus filhos. Porque estes promoveram a paz. Estes arquitetaram a paz. Pensaram em como fazer paz. Você sabe que no papel pastoral, em muitos momentos a gente atende pessoas e o único objetivo é promover a paz.
O único objetivo. Pessoas que chegam diante da gente, e espero que vocês passem por isso também, no processo de vocês também exercer o ofício pastoral de todos vocês. Pessoas vão chegar a gente falando do outro, aquele lá, um sem vergonha, um safado, e desmanchando. E a palavra de Deus nos diz que o que Deus abomina é aquele que cria a contenda. O contendeiro, Deus, olha, o abomina no original significa odiar 2 vezes. Ou seja, sabe o que Deus odeia? Aquele que diante dessa conversinha fala assim, é verdade, né? O cara é um sem vergonha, né, meu? Vou te falar mais um negocinho para melhorar o que você pensa de mal sobre ele. É isso que Deus abomina. O que Deus não aceita. Diante dessa situação, cabe a nós ouvir e encontrar nessa pessoa o pecado dela, porque a outra não está ali diante de você, certo? Então, uma coisa que sempre eu falo nos atendimentos é a seguinte, as pessoas chegam às vezes, tal pessoa é assim, assado, e faz isso, eu falo assim, tudo bem, mas eu não tenho como tratar a outra pessoa, não tenho o que fazer com relação a isso. Mas com relação a você, eu tenho um probleminha aí, tem um negocinho aí que não está legal. Porque nós que nos colocamos diante da percepção do conflito, que sabemos que temos um problema, somos nós que temos que ser tratados. Eu sempre digo, né, que num relacionamento a 2, seja ele qual for, alguém vai ter que ser maduro. No sentido de alguém vai ter que saber abrir mão e perder em alguns momentos. E até sofrer a consequência por amor e pela paz. Eu tenho um amigo que ele me conta uma história que eu acho sensacional. Quando ele casou, logo que ele casou, ele teve a oportunidade de comprar uma casa em Mauá. E aí a esposa morava aqui em Santo André, né, que era noiva. E aí, vamos comprar uma... Olha, apareceu para ele, uma casa em Mauá, 100 mil reais. Era 500 metros quadrados. Ele falou, é um negócio. Aí ele chegou para ela, é isso, tal. E ela falou assim, Mauá? Não. Percebe? Mauá... Percebe que o problema dela era estético, né? Mauá? Eu não vou morar em Mauá. Não, mas olha a oportunidade, porque a gente arruma... Não, eu não vou morar em Mauá. Mauá eu não moro. Não, mas tentou. E aí não teve paz, gente. Não teve paz, sabe? Porque não adianta a gente, como homem da casa, eu vou tomar a decisão, acabou. Não teve paz. Não ia ter paz. Aí ele falou, tá bom. Então vamos perder essa. Vendeu para outra pessoa que eles conhecem. Essa outra pessoa fez uma reforminha, vendeu a casa por 400. Que aconteceu um comércio lá no bairro, valorizou, aí um belo dia a esposa chega, puxa, se a gente tivesse. Aí ele falou, então, é sobre isso que eu quero falar com você. E aí se aprende a ouvir e perceber por que não queremos e por que queremos as coisas. Talvez se ele tivesse alguém mais maduro e que ela ouvisse, que pudesse promover a paz, ok. Se não, amém. Mas perceba que o texto está nos dizendo que aqueles que são os pacificadores, aqueles que promovem a paz, seja ele estando no conflito ou não, que você seja essa pessoa. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus. É o capítulo 5 mesmo, perdão. Para completar, Mateus capítulo 5, versículo 43. Corroborando com isso tudo que foi dito, olha o que Jesus está dizendo agora sobre os inimigos. Porque no fim o conflito é sempre com o inimigo, certo? Você pode até falar assim, às vezes eu tenho conflito com o meu amigo. Sim, mas no momento do conflito ele é seu inimigo. Porque alguém está querendo ganhar alguma coisa, certo? Alguém está querendo ganhar de alguém. Versículo 43 diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas aos seus irmãos, o que estarão fazendo demais?
Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam maduros, ou sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Então veja, é necessário que nós saibamos como se relacionar com o inimigo, de maneira tal que nós possamos ter paz. Seja o inimigo naquela hora o nosso cônjuge, seja o inimigo naquela hora o nosso sócio, seja o inimigo naquela hora o nosso parceiro de trabalho, seja o inimigo naquela hora o político, seja inimigo naquela hora quem quer que seja. Alguém que é pró-Bolsonaro, anti-Bolsonaro, seja o inimigo naquela hora o pró-vacina ou anti-vacina, mas que você saiba estabelecer a paz. Porque no fim é isso que importa. Porque diante da paz nós temos a possibilidade de falar do amor de Deus. E falando do amor de Deus, vivendo o amor de Deus, nós temos a possibilidade de ver essa pessoa tendo paz com Deus. O Senhor Jesus nos chamou para o ministério da reconciliação. O homem está em guerra com Deus. O homem está em guerra com o homem. É por isso que tantos casais se divorciando. É por isso que tantas pessoas em depressão. É por isso que tantas pessoas como estão. Porque não conseguem ter paz nem consigo mesmo. Há o exemplo daquela mulher que eu contei a história. Faz a coisa certa, mas por ouvir algo, fica em guerra dentro de si. Bastava alguém perguntar, mas você é o que estão praguejando? Não. Então vai em paz. Segue com o teu coração puro. Segue limpo. Mas o homem não consegue ter paz nem consigo mesmo. Porque abandonou aquele que é o príncipe da paz. Abandonou aquele que é a paz, o Shalom, o Deus da paz. Abandonou. Coloque-se de pé nessa manhã. Que nessa semana você fique atento, porque o Senhor vai colocar diante de você situações em que você vai ter que ser o pacificador. Talvez nessas situações você vai ser parte do conflito. Com a sua esposa, com o seu amigo, com quem que seja. Mas que você lembre-se dessa pregação, dessa palavra, desse versículo. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então que após o conflito, seja ele qual for, as pessoas olhem para você, pode até não dizer, e é melhor que não diga para o seu ego, talvez não, mas elas vão olhar para você e falar, filho de Deus, esse aí herdou o caráter do pai, do melhor pai que pode ter em alguém, que é Deus. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, porque o Senhor fez a paz conosco no seu Filho Jesus. Sobre ele estava o castigo que nos trouxe a paz. E nós te agradecemos por isso, Pai. Porque nós não poderíamos fazer nada. Não poderíamos fazer nada para que essa paz acontecesse entre nós e o Senhor. Nós estávamos imersos em um coração, em uma realidade, em uma percepção de vida em que nós éramos o nosso Deus, em que nós tínhamos muitos ídolos para atender. Mas o Senhor quebrou tudo isso. E no teu Filho Jesus, o Senhor nos trouxe a paz. E nos convidou a fazer parte deste projeto, desta missão, desse ministério, Pai, desse serviço de reconciliação. E nós queremos agora nos dispor, Pai, eu e cada um destes meus irmãos que aqui estão, a sermos os pacificadores. Que todos os conflitos que acontecerem à nossa volta, que sejamos capazes de observar e agir com instrução, com exortação, para promover a paz entre as pessoas, Pai. Que não venhamos a fugir do conflito, que não venhamos a ser passivos, mas que venhamos a ser realmente pacificadores. Pessoas que estão ativas em prol da paz. Mesmo quando nós tivermos que perder por isso, Pai. Que estejamos prontos a perder em prol da paz que é necessária entre os homens, contigo, e entre os homens, com os homens. Que em nome de Jesus, Pai, esta igreja seja uma igreja de pacificadores, porque percebemos que somos filhos teus, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, possamos administrar os nossos conflitos que acontecerão e acontecem entre nós, Pai.
mas com o único objetivo de ajustarmos a nossa ótica, sincronizarmos o nosso olhar e então buscarmos juntos por uma coisa só. Sermos, como a tua palavra nos diz, simples, tendo como único objetivo glorificar o teu nome em tudo que fizermos. Então que os conflitos que não glorificam a ti, Pai, os conflitos sejam postos de lados, Pai, mas resolvidos, para que tenhamos paz. Se alguém tem deixado de lado, guardado na gaveta algum conflito, Pai, que é necessário ser resolvido, que o Senhor incomode o coração agora, Pai. Que o Senhor traga à memória aqueles que têm alguém, algum irmão com que tem algo contra, Pai. Porque a tua palavra nos diz que não vai adiantar trazer ofertas a ti, de louvor, ofertas financeiras, qualquer que seja, se tivermos algo contra o nosso irmão, Pai. Então nós queremos aqui estarmos cientes em nosso coração de que temos paz com todos. Porque juntamente com isso, Pai, e a santificação é que nós iremos a ti, ó Deus. É isso que nós queremos, paz com todos, Pai. Porque primeiramente temos paz contigo, Deus. Então se há alguma coisa em nosso coração que ainda está em conflito com os teus interesses, com a tua vontade, revela, Pai. Se tem pessoas comprando coisas que não estão de acordo com a tua vontade, revela. Se tem pessoas, Pai, falando com alguém, agindo com alguém de forma que não convém com a tua vontade, com os teus interesses, revela, Pai. Se tem alguém agindo dentro da sua casa de maneira que não é agradável a ti, revela, Deus. Se tem alguém, Pai, agindo no seu trabalho que não é de acordo, Pai, com a tua vontade, revela, Pai. Porque nós queremos ter paz contigo em primeiro lugar. E então podemos ter paz com os homens, Pai. Porque sabemos, Pai, que é daí, Pai, da paz com o Senhor, que brotam todas essas coisas. Nós te louvamos por tudo, Pai. E te agradecemos porque podemos, Pai, ter a paz. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja um pacificador, você seja visto como um filho de Deus. Amém? Foi na cruz.
mim, foi tão